Tudo bom? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live do programa Aceleradores do Aprendizado. Um programa para te ajudar a ficar fluente em inglês e fazer você estudar de forma mais inteligente. Por isso, acelerador do seu aprendizado, tá bom? E com o objetivo final de te trazer a fluência para estudar ou morar fora. Eu sou Gabriel Assunção e eu ajudo pessoas a ficarem fluentes em inglês de forma natural e descomplicada para morar fora ou estudar lá fora. Tá bom, galera? Então, me fala uma coisa aí, Você acha que você consegue acertar os tempos verbais no inglês na hora da conversação? Eu não tô falando de prova gramatical não, tá, gente? Eu tô falando de falar, de conversar de forma correta, sem errar os tempinhos verbais. Por quê? A maioria das pessoas se confunde e acaba usando esses tempos verbais de forma errada na hora de se comunicar em inglês. Então hoje, vamos começar uma série em que eu vou falar detalhadamente de cada tempo verbal, certo? Hoje vamos falar do Simple Past, que é o passado simples. E de novo, se vocês ficarem... por que ele tá olhando por outro lado? É porque aqui tem outra câmera, gente, tá bom? Então, eu sempre boto essas lives no YouTube também, e aqui eu tenho uma outra câmera. Então, geralmente eu vou ficar olhando pra lá e pra cá, então não se preocupe, beleza? Então, vamos falar do Simple Past e a diferença que esse Simple Past tem dos outros tempos verbais e como você vai usar corretamente esse tempo verbal, tá bom? Ou seja, como construir frases e se comunicar com cada tempo verbal, porque é um pouquinho diferente do português, tá, gente? Por isso que eu sempre recomendo que vocês não traduzam, não usem tanto o português como base. Tem coisas que podem ajudar, tem coisas que podem atrapalhar, mas no geral o jeito de se comunicar é muito diferente. E me perdoa se eu tiver um pouquinho sem voz, que eu tive um mega evento aqui esse final de semana e eu gritei muito, né? Era um evento de empresariado e tal, e a gente teve que fazer alguns exercícios com a voz e acabou que eu fiquei sem voz. Então vamos lá, rapaziada, E antes disso tudo, como você deve estar falando, se alguém que está aqui vendo esse vídeo, essa live, já me acompanha há bastante tempo, já viu as semanas de inglês, as semanas de aulas, ou é aluno do meu curso, deve estar se perguntando, mas Gabriel, você não ensina gramática, cara? Não é todo o seu método? Fala pra gente não estudar gramática? Como é que você tá cometendo esse erro de falar que você vai ensinar gramática pra gente? Calma, eu vou te ensinar agora, eu vou falar pra vocês o que não é essa aula, o que não vai ser esse tema. Isso aqui vão ter duas coisas muito importantes que eu quero frisar pra vocês, que é... Gente, já teve gente aí que eu tenho certeza que tá vendo isso, tá falando, tá tendo PTSD, né? Estresse pós-traumático lá da época de escola e cursinho, que você tinha que decorar 10.000 frases verbais e ficar conjugando. Então, não é nada disso, gente, tá bom? Não saiam da live achando que é isso, não é. Então a gente vai falar de uma forma simples, descomplicada, com observações sobre como usar esses tempos verbais. Você não vai precisar decorar nada, fazer lista de nada. Isso é só porque, quando eu ensino para os meus alunos, às vezes ocorre deles ficarem travados em algum detalhe pequeno. Porque é muito difícil você ignorar uma coisa lá que está ali, que vai demorar para você aprender, e você fica meio noiado, e meus alunos ficam muito focados naquele pequeno detalhe. Não é para isso acontecer. Naturalmente, você vai começar a absorver o inglês, e você vai chegar na forma gramatical correta. Mas nada impede da gente, antes de cair no todo o método de aprendizagem natural, ir para avançado, começar a ficar fluente, em dar uma overview, que a gente chama em inglês, que é você passar por cima e dar uma estudada de leve em como funciona a língua. Então aqui eu não vou conjugar milhares de verbos, eu não vou passar lista, eu não vou passar exercício, eu não vou passar prova. Eu só vou contar para vocês e dar exemplos como que se usa e para que se usa frases em que contém o Simple Past. Você não precisa nem saber o que é Simple Past para aproveitar e usar essa aula. A gente só vai usar de construções frasais para que você possa entender um pouquinho de como é diferente o jeito que eles usam no inglês, os americanos, canadenses, etc., o passado deles, para o que a gente usa o nosso passado ou qualquer outro tempo verbal, tá bom? Então, eu também tenho, gente, porque igual eu falo, eu não nasci fluente, eu não sou americano, eu não sou nativo, eu também passei por todos esses processos de aprendizado que não funcionam,
de escola, cursinho, estudar gramática. Eu também sou apavorado com essas coisas. Então, vocês podem ter certeza, eu nunca traria alguma coisa aqui para vocês que eu sei que não funciona e que eu também não gosto de fazer, não utilizo no meu método de aprendizado de línguas ou com os meus alunos, tá bom? Então é bom você saber como se usa, mas não precisa ficar noiado achando que você tem que aprender e decorar todos os tempos verbais, todos os verbos, conjugação regular e irregular. Não é para isso que serve a aula e não é assim que a gente vai fazer hoje, beleza? Tirando isso do caminho, a gente já vai pro segundo ponto muito importante, que é: quem é iniciante não fica chateado se você errar os tempos verbais e se não conseguir usar corretamente até um bom tempo lá na frente. Bom tempo lá na frente que eu quero dizer são 3, 6 meses, tá, galera? Porque eu sei que há um costume, né? Há um senso comum de que inglês demora 3, 4, 5, 6, 7 anos para aprender, o que não é verdade. Pode ser que demore, mas não é o que é para acontecer, tá? É só se você não estiver estudando, tiver usando um método que não é muito eficiente, aí sim. Mas geralmente aqui a gente usa um lema que eu uso com os meus alunos, que é mais ou menos 1 ano até você ser um fluente conversacional aí, tá bom? Então, sempre dentro desse período de 1 ano que a gente se refere às fases do seu aprendizado. Se você fizer tudo direitinho, usar o seu cronograma certinho, você consegue ficar um fluente conversacional em 1 ano. Então, lá para frente, que é na marco mais ou menos dos 6 meses, que você vai começar a tirar de letra essa parada. Então, nada te impede de você conseguir já usar e já entender um pouquinho disso desde o começo, tá? Antes de você realmente começar a errar, mas você vai errar. É normal, cara, a gente erra até no português. A gente erra plural no português, a gente fala, sei lá, gente vamos, né? Espero que não, mas eu também erro. Então, é normal, todo mundo começa errando, é normal errar pro resto da sua vida, errar faz parte. Mas se a gente puder aprender com o erro dos outros, inclusive vocês aprendendo com os meus erros que eu cometi lá atrás, quando eu estava ficando fluente em inglês, no meu caminho para ficar fluente em inglês, é muito melhor para vocês do que esperar errar para aprender. Mas é natural, erros vão acontecer, então errou, passa pro próximo. Eu tive uma palestra do Joel J, que é um cara que eu tô virando muito fã ultimamente, que ele falou o seguinte: ele fez um exercício com a gente, ele mostrou pra gente por que a gente estava errando muito, que era ficar preso num erro que aconteceu em vez de seguir pro próximo. Então, se errou uma vez, cara, não perde mais 5, 6, 7 erros tentando consertar esse erro. Cara, errou, beleza, aprende com o erro e vai pro próximo, não fica noiado, beleza? Vou dar um exemplo. Se um gringo falar pra vocês: eu querer ir amanhã no show, tá certo? Não, eu quero ir amanhã no show, eu vou amanhã no show, o que seja. Tu vai entender, e tu não vai julgar o cara por isso. Tu entende que ele tá num processo de aprendizado, de uma coisa extremamente taxativa para ele, que é se comunicar numa língua que ele não conhece, num país que ele não conhece. Então, você vai entender, e o pessoal do inglês, o pessoal nativo inglês, vai ter o mesmo sentimento com você. Então não se preocupa, errar é normal, a construção frasal do brasileiro e do americano é totalmente diferente, é invertido, e isso vai mudar com os tempos verbais, então não é para se preocupar, ok? É a última vez que eu vou falar isso, mas não é para se preocupar, beleza? Erros vão acontecer, pessoas que vão aprender português vão errar pra gente, a gente vai entender do mesmo jeito. Mas é legal que você saiba isso pra, no futuro, você consertar e não ficar errando pra sempre esse negócio, tá bom? Errar não é um problema, repetir o erro é burrice. Vamos lá, galera? Então, vamos embora. Ó, próximo tópico aqui, que eu gosto de frisar sempre também. Não é para ficar preocupado em sair decorando, por favor, gente, sério, por favor, eu não consigo falar o quanto esse é o ponto mais importante dessa aula. Na última terça-feira eu fiz uma live sobre técnicas de memorização para aprendizado e decorar as coisas. E eu frisei muito bem naquela aula que essas eram técnicas complementares para você usar na sua vida e não ficar preocupado em usar isso como seu principal aprendizado, tá bom? Não é para decorar, beleza? Você vai sair daqui dessa aula compreendendo e pronto para passar pelo método natural de aprendizado. Você não vai sair dessa aula com uma lista de verbos decorada. Não é. Quem está me acompanhando nas lives sabe, eu sempre falo o jeito errado. Primeiro, o que não é para fazer, o que não vamos fazer nesse tema, que é para você não se confundir e ter muito claro sobre o que é que você vai aprender aqui.
tá bom? Então não se preocupa, não é para decorar. Claro, você pode fazer suas anotações, pode usar suas técnicas de memorização que a gente aprendeu na última live, mas não é para você ficar decorando lista de verbos para fazer provinha. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, ó. Combinado, beleza? Nós vamos ter, né, nessa aula, 3 tempos verbais mais básicos. Nessa aula não, desculpa, gente, no total. Simple Past, que é o primeiro que a gente vai aprender, o Present e o Future, que são os 3, assim como no nosso português, nós temos os... Tudo bem que o português é 30 vezes mais difícil que os tempos verbais no inglês. Eu sei que vocês acham que não, que vocês nasceram aqui, mas quando vocês aprenderem, confiem em mim, vocês vão ficar craque nisso, porque é muito mais fácil do que os tempos verbais. Gente, lembra da época de gramática no colégio? Meu Deus do céu, até hoje eu não sei os tempos verbais em português. Então vamos fingir que é tão simples o português quanto o inglês e vamos falar que é passado, presente e futuro. Simple past, present e future, ok? Simple future, simple present, o que seja. Então, nós vamos falar hoje apenas do Simple Past, tá bom? Nós vamos falar do Simple Past e... Deixa eu só chegar meu mouse aqui mais pertinho, tá bom? Nós vamos falar aqui do Simple Past apenas hoje, tá? Vou dedicar uma live cada um, que a gente sempre tem esses pontos iniciais, os exemplos, as resoluções de dúvida. Então eu gosto de dar pelo menos 30 minutinhos aí para cada tema que a gente faz. Um adendo aqui, ó. É chamado Simple Past porque temos o passado com uma estrutura composta, igual a gente tem em português, tá? A gente pode falar eu tenho ido, eu tinha ido, eu iria, que seria no futuro. A gente tem várias formas mais complicadas de falar as coisas, tanto para o presente, para o futuro e para o passado. Só que elas são usadas de formas diferentes no inglês, muito mais simplificadas e muito mais cultural o uso do que a gente tem aqui no português, no velho português, no português correto lá da escrita. Não é a forma que a gente fala, às vezes sai um pouquinho diferente, tá bom? Então são estruturas verbais compostas. Se eu falar eu fui, eu comi, eu andei, etc., é passado simples. Aí, simples, tá bom? Então, esse é o passado simples, igual a gente tem no português. O eu fui, eu andei, eu comi. É uma coisa simples que representa esse passado que já aconteceu e não acontece mais. Fora o passado contínuo. Eu não sei, gente, eu não sei nem o nome da gramática em português, porque não é importante. O importante é você entender como aquela estrutura frasal é usada, assim como no português. Você nunca... Eu faço um desafio para você. Se você não estuda isso no colégio ou na escola, no colégio ou na faculdade, você provavelmente não vê as nomenclaturas verbais faz muito tempo. A gente só usa isso para escola, vestibular e alguma coisa para você ser professor. Porque ninguém vai pensar em tempo verbal para aprender a falar. Vamos ser sinceros, né? Então, a gente tem afirmação, negação e pergunta, que muda um pouco a estrutura da frase. Por isso que eu quero contar aqui para vocês. Não é decoreba, é só para vocês entenderem e quando vocês errarem, vocês terem um pouquinho de atenção e ver naquele conteúdo natural de inglês alguém falando e você identificar, lá, essa pessoa tá falando que foi, é um passado, é um negócio normal que eu posso usar com essa construção frasal para mim, beleza? Ó, o primeiro, na afirmação, como ficam os verbos regulares, que é o uso do ed no verbo. Por exemplo, walk, walked. Geralmente o americano tem a mania de cortar a letra, então você vai usar o walk, W-A-L-K, e você vai fazer W-A-L-K mais o ed no final, walked, certo? Eu vou ver se eu consigo, acho que com o setup aqui eu consigo escrever para vocês. Por exemplo, esse aqui é, walk, vai virar, perdão minha letra aí, gente, mas é o que tem para hoje. Ele vai virar walked, que ele é um verbo simples e regular. Então, I walked 30 miles this month. Eu andei 30 milhas esse mês. Então, por exemplo, call. Espero que dê pra ver, gente, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo ver o que tá rolando na câmera. Mas alguém aqui pode falar pra mim. Então, call
Como é que você acha que fica o passado simples de call? Isso aí, you're called. Só que, vamos lembrar, gente, não que você precise se preocupar com a pronúncia no início. Mas é sempre bom saber do início e prestar atenção no jeito que eles falam, que eles mais ou menos não falam o é. Eles não falam esse é. Called. Eles meio que ignoram esse é. Então a pronúncia correta não é called, é called. Called. É como se você falasse assim, ó. Called. Eu acho que dá pra ver aqui. Called. Certo? Não é assim que se escreve, pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma ajudinha da pronúncia. Então, isso vai servir para vários verbos. Play, played. Learn, learned. Ok? Que já é aí um verbo mais... Vou até conferir aqui, porque essas paradas no inglês são muito complicadas. Ó, conferir aqui para vocês, porque eu botei aqui e já esqueci. Porque tem muita coisa irregular também no inglês. Então, por exemplo... Aí, tá vendo? Ó, um verbo que é comumente usado com dois passados, o irregular e o regular. Então você pode usar dos dois jeitos, learned ou learned, que fala learned, ok? Então a gente tem um verbo learn aí, eu vou até ver se eu escrevo aqui pra vocês. Deixa eu só botar. Pronto. Então a gente tem o verbo learn. Learn. Que pode ficar learned. Learned. Ou assim também. Então, não se preocupa muito com essas tecnicalidades. Se você errar isso aqui, não faz mal, tá bom? É normal, o iniciante erra mesmo. Mas, para ficar um pouquinho complicado, não tem nenhuma graça se não tiver exceções, não é, galera? Como a gente viu aqui. Se a vida fosse tão fácil assim, não sei se ia ser tão divertida, não é mesmo? Às vezes não precisa ser tão difícil assim, mas precisa ter um negócio que a gente chama de spice it up, né? Apimentar um pouquinho essa vida. Os verbos terminados em Y, mas precedidos de consoante, você troca o Y pelo I. Então, gente, vocês não precisam decorar isso. Se você fizer o meu método, igual eu passo para os meus alunos, isso vai vir de forma natural para vocês. Só que o que pode acontecer? Vocês vão acabar travando um pouquinho, porque a mente de vocês ainda está muito acostumada com o ensino padrão do sistema escolar aqui do Brasil. Então é por isso que eu trago isso para vocês. O certo não é ficar decorando isso aqui. O certo não é vocês ficarem preocupados com isso. Mas eu tô dando isso aqui porque eu tive feedback dos meus alunos que eles ficam noiados e não sabem se estão fazendo certo. Mesmo que eles já estejam fazendo certo, eles ficam noiados porque eles aprenderam muito a decorar na época de escola ou cursinho. Então, eu tô trazendo isso aqui para vocês para dar uma exemplificada. Não fica preocupado, ai meu Deus, eu vou anotar tudo, eu vou decorar, não. Esse aprendizado, se você fizer o método DSI, você já vai conseguir usar isso de forma correta. O problema é, vai dar uma noia achando que você está fazendo errado, então vale a pena você saber isso por alto. Então não fica noiado, eu vou repetir isso a live inteira, em decorar, ficar fazendo lista de verbos, ai meu Deus, eu tenho que treinar, não, não é assim, tá bom, rapaziada? Então, ó, eu vou botar aqui para vocês o verbo study, study, que é o que a gente está fazendo agora, não é mesmo? Se você quiser fazer o past simple disso aqui, o que você faz? Lógica, né, Gabriel? A gente adicionou ED. Mas tem um detalhe. Você não vai usar o Y. Você vai usar a letra I, o I. Só que ele fica com som de studied, não é studied. Ok? É studied. Então vai ficar studied. Isso serve para a grande maioria esmagadora de verbos que terminam com Y e terminam de uma consoante. Por exemplo, fry. Você não vai fazer isso aqui. Isso aqui está errado. Você tem que trocar. Opa!
Fiz um B aqui, rapaziada. Peraí. Você vai botar... Nossa, minha letra tá horrível. Mas cry, tá vendo? Então, worry, por exemplo, também worried. Então, eu derrubei o cenário todo aqui. Então, se você tem um verbo terminado com Y, tipo study ou cry, você vai adicionar o ED, vai trocar o Y pelo I. Você vai começar a ver isso nos seriados. Então é isso que eu quero que você preste atenção. Você está vendo um conteúdo, escutando um conteúdo, vendo um filme, vendo uma série, seja o que for, lendo, e eu quero que você comece a prestar atenção nisso aqui. Você não precisa decorar hoje, você não precisa anotar, falar, ai Gabriel, agora eu vou fazer o seguinte então, eu vou chegar em casa, igual ao colégio, e eu vou fazer uma lista enorme com esses verbos aqui para ver se eu gravo. Não é isso, tá bom? Não é isso. Isso vai ser burrice, não faz isso, por favor. Eu sei que vocês aprenderam como o padrão que é isso hoje, mas não se estuda inglês assim. Porque, de novo, inglês eu chamo de estudar porque é o costume que vocês estão em ouvir. O certo é adquirir inglês. Não se estuda línguas. É o teoricamente que a gente usa para falar, mas o certo é você absorver o inglês. Então, eu quero que você comece a prestar isso aqui nos conteúdos que você vê. Presta um pouco de atenção. Abstrai é só para você ter noção de que é assim que se faz. Não muda nem a pronúncia. Studied, studied. Desses dois aqui são iguais, então não se preocupe. Agora, vou passar de novo no Flipchart aqui. A gente vai ter, rapaziada, quando termina e coloca só a letra D, que é quando já tenho nossa, que coisa difícil, Gabriel. Eu tenho a palavra dance. Meu senhor do céu, Gabriel, o que é que eu faço? Eu adiciono um ED no final? Não! Você faz o quê? Você adiciona só um D no final. Então vai ficar, ó, mesma coisa, só com um Dzinho no final. Beleza? Danced. Você tem a palavra que é um pouquinho mais complicada, que eu tô quase ficando sem espaço porque eu sou idiota. Você tem a palavra like. Você vai fazer o quê? É D? Não! Pronto! Lied. E a pronúncia é difícil, eu sei, é lied. Mas não tem problema. Então se você tem a palavra like, vou até escrever. Pô, caraca, eu sou muito ruim de escrever, cara, nesse negócio. Perdão, gente, eu sou horrível de escrever nesse flipchart. A palavra like, o que você faz? Adiciona um D. Só isso, é muito simples. É só você adicionar um D. Então ela termina com um E no final, você adiciona um Dzinho no final, porque já tem o E ali, ok? Dance, danced. Lie, lied. Like, liked. Beleza? E, obviamente, tem que complicar um pouquinho, senão fica fácil demais. E não tem graça se for fácil demais. A gente quer desafio nessa vida. Para ficar um tantinho mais complicado, tem os verbos irregulares. Isso aqui tudo que eu mostrei para vocês são verbos regulares. Certo? E a gente vai passar um pouquinho aqui pros irregulares. Ih, gente, perdi meu negócio. Ah, achei. A gente vai passar um pouquinho pros irregulares, tá? A gente tem os verbos irregulares que não tem um padrão. Você tem que ir adquirindo, igual eu falo. Gente, se você tentar memorizar todos os verbos irregulares, cara, eu te dou parabéns e vai competir no campeonato mundial de memória, porque você é foda. Então não é assim que as pessoas aprendem. A gente pensa no português, cara, é costume, é uso, é ver conteúdo, é escutar ao longo de 10 anos que a gente está no português. Óbvio que a gente vai ter vantagem no português com isso. Então não fica noiado que se depois de um ano você mesmo fluente, errar um passado irregular. Não tem jeito, cara, é uso, é costume. Ao longo do tempo, a prática vai fazer a perfeição pra você. Então, vou até beber, peraí gente, preciso beber uma água porque a minha voz está começando a sumir. Na minha shakeirazinha. Então, com esses verbos irregulares, a gente vai sempre levar para o método natural da técnica. Eu só vou mencionar para vocês que eles existem, porque aí vocês já vão ficar um pouquinho mais antenados. Se você vê uma palavra que você conhece, por exemplo, vou tentar escrever um pouquinho melhor agora, tá, gente? Porque tá foda aqui o espaço. Ó, você tem a palavra speak. Aí você já sabe o que significa speak. Que é o que eu tô fazendo pra vocês. Speak. Mesmo sem voz, eu tô speakando. Brincadeira, gente, só uma piada. Speak, que é o verbo falar. A gente tem o verbo falar.
Isso aqui é uma pessoinha falando, tá, gente? Quem não entende aí meu negocinho. Isso aqui é uma pessoinha falando. Então, ela tá falando. Speak. Se você vê, tá vendo teu conteúdo lá, tá estudando com o método DSI, aluno de elite, pronto para chegar na fluência, e você chega e vê isso aqui, ó. Você fala, uai, como um bom aluno do DSI, um aluno da fluência, eu não preciso me preocupar com isso aqui. Eu entendi o contexto geral. Eu sei que eles estão conversando, que eles estão falando. Mas eu não entendi, Gabriel. Por que ele usou essa palavra aqui? Que não tem nada a ver com essa, mas lembra um pouco. Mas eu entendi que é isso aqui porque eu entendi o contexto. Porque eu estou preocupado com o contexto. Eu não estou preocupado com exatamente cada frase. É assim que eu ensino para vocês. Porém, você vai pensar na hora, naquela minha live de terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Isso aqui, galera, é um verbo irregular, tá bom? Isso é um verbo irregular. Tipo assim, vocês precisam gravar isso aqui. Igual eu falei, vocês vão aprender o método natural. Vocês vão aprender de forma natural. Só que vale a pena você saber que isso aqui existe. Não isso aqui é essa palavra. Essa aqui qualquer palavra. Por exemplo. Por exemplo. Eita! Por exemplo. O verbo bring, que é vou dar spoiler. Bring a pen. Bring a pen, que é trazer. No passado, I brought my flip chart. Ok? O que vai acontecer? O bring é um pouquinho mais complicado. Vou até olhar ali como escreve, só para não fazer gafe aqui. Brought. Você quase que ignora isso aqui, né? Tá certinho a escrita. É brought. Ou, o mais simples aqui, take, took. Você já vê aqui, ó, uma similaridade com o spoke. Spoke e took. Mas mesmo assim, só para ficar um pouquinho mais apimentado, é totalmente diferente. Então, eu não quero que vocês saiam por aí olhando na internet e falando, nossa, mas Gabriel, eu vou pegar uma lista de verbos irregulares, então eu vou atacar com uma técnica de memorização e eu vou ficar super fluente. Não é assim. Eu já falei 30 vezes aqui, não é decorando que você aprende. Beleza? Isso aqui é só para você ter noção que existe enquanto você vê um verbo que você não conhece muito, você sabe que é bring, mas a pessoa fala, oh, I brought it, que é uma expressão. I brought it. Você já vai saber que isso pode ser um verbo irregular. Se você entendeu o contexto como um bom aluno do DSI e não ficou decorando, você vai deixar o teu cérebro deduzir que isso é o passado de bring. E que é assim que você fala que a pessoa trouxe alguma coisa. Não é para decorar, é só para vocês terem noção e um pouquinho de exemplo que existe esses verbos no irregular quando você estiver lá martelando o seu curso, seu conteúdo, e aí você já vai ter uma noçãozinha de que existe muito mais aí uma espontaneidade no inglês para você não ficar travadão naquele ED ou no D, ou tirar o IED. Você sabe que existe uma coisa diferente, mas você não vai decorar, tá bom? Porque você é meu aluno, você está aprendendo aqui comigo. Você vai ter que aprender naturalmente. Só que agora você já sabe que existe e você já presta mais atenção. Beleza? Vamos passar agora, gente, para o meu próximo ponto aqui, que é negação e afirmação. Que eu acho que é o nosso último ponto aqui antes da finalização dessa live. Nesses dois casos, a gente vai ter a palavrinha did, que é um verbo auxiliar, que é geralmente que eu tenho um grande número de alunos com dificuldade nesse tema em específico. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Que é uma parada que meio que não existe tradução. Por isso que não se usa tradução, rapaziada. Não existe no português, tá? É um pouco diferente. É muito importante esse verbo, porque ele não tem correspondente em português. Então é para isso que você tem que dar uma olhadinha, saber que existe para você não ficar noiado. Meu Deus, eu entendi a palavra toda. E esse did aqui? E que é isso? Vou jogar no Google Tradutor. Why? Não apareceu nada? Porque não existe correspondente. Então, entenda que existe esse verbo auxiliar que vai mudar o contexto da frase. Beleza? Então, se você fala o
to do, no passado, que é o do, fazer. O did, que é I did, tem um complemento. Mas eu posso falar, por exemplo, a frase Did you do it? Que aí tem dois do. É o fazer. Você fez? Did you do it? E aí, cadê a tradução para português? O pessoal aí que gosta de traduzir, que acha que vai ter resultado mais rápido, tá só se atrasando. Não tem, rapaziada. Então vocês têm que prestar atenção. Que é quando a gente vai falar, né, na pergunta. Com essa afirmação, tá? Pergunta com afirmação. Então, por exemplo, se eu quero falar... Se você fez alguma coisa e você vai responder, por exemplo, você quebrou o vaso? Você fez isso? E você vai me responder, não, eu não fiz isso. Eu não quebrei o vaso. Só que no inglês a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, que é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Que é, a gente vai usar o did para isso aqui, ó. Se eu quiser falar, você falou com a sua mãe? Fácil e simples. Você falou com a sua mãe? Vamos lá. Como é que eu vou fazer? É you talked to your mom? Que é o que a grande maioria esmagadora dos meus alunos e os brasileiros que eu vejo falando inglês falam. E tá... Ó, fazer tão o tambor. Errado. Não é assim que fala. E não tem problema errar, rapaziada. Não é nada de errado com isso. É só que errou uma vez, não erra mais. Isso aí, aprende com erro. Então o certo é você adicionar o que a gente estava falando agora. Por quê? Sei lá. Eu pratico, I practice what I preach, que a gente fala em inglês. Eu pratico o que eu falo pra vocês. Eu não fico estudando gramática, gente. Eu só estudo gramática pra ter certeza que eu vou poder dar uma boa aula pra vocês. Mas quando eu fiquei fluente, eu não estudei gramática. Eu só dei uma olhada pro alto, igual eu tô trazendo pra vocês. Só que eu não posso errar aqui, né? Eu sei que erros acontecem, mas você pode errar, não tem problema. Tô ficando até sem voz, galera. Então, ó, você vai adicionar o did, que vai ficar Did you... Eu falei adicionar o did, né? Vamos lá. Tá certo isso aqui? Pessoal aí que gosta de pegar erro? Não, isso aqui não tá certo. Por quê? O did, ele vai servir já para trazer o passado. Você falou, por isso que não tem tradução. Que é isso aqui que eu falei. You talked to your mom. Tá errado também. Então o que a gente faz? A gente usa o verbo no presente. Porque o verbo auxiliar que vai ditar o sentido verbal da frase. Então, rapaziada, se você botar o did, que significa passado, ou um spoilerzinho da outra aula, will, que é o verbo auxiliar do futuro, ele vai ditar o que esse verbo vai ser. E esse verbo vai estar no infinitivo, que ele meio que não tem infinitivo, né? Vai ser o presente. Tá bom? Então você não vai usar dois passados. Que isso não existe, você vai usar um passado só aqui. Então presta simple. É Did you talk to your mom? Você falou com a sua mãe? Então não é did you talked e não é you talked to your mom com uma entonação de pergunta, tá bom? Você vai fazer o did you talk. Você vai usar o verbo no presente, porque o verbo auxiliar já vai ditar o sentido frasal o tempo frasal, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, tá certo. Did you talk to your mom? É o correto. Então, se você usar dois passados, está correto. Se você não usar o verbo... Desculpa, se você usar dois passados, está errado. E se você não usar o verbo auxiliar para uma pergunta ou uma negação, também está errado. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te mostrar como responder essa pergunta. Did you talk to your mom? Você vai falar o quê? No, I no talk? No, I don't talk? Não! Isso aí não é coisa de aluno da Fluência, isso aí não é aluno do DSI, você não está fazendo da forma correta. O que você vai fazer é
Adicionar o did. Mas, de novo, você não está querendo afirmar. Se você quisesse afirmar, ia ser a mesma coisa. Yes, I did. Seria afirmação. Yes, I did. Porém, a afirmação é fácil, é só manter o did. Yeah, I did talk to my mom. Yes, I did. I talked to my mom. Então, você vai negar. O negar é I did not. I did not. Ou você pode até adicionar isso aqui antes, tá, rapaziada? Porque não tem espaço. Você pode adicionar isso aqui antes. No, vírgula. I did not. Porém, como vocês já sabem, tem uma simplificação, que é como o americano gosta de comer letra, que é o did, N, apóstrofe T, que é o didn't. Então, se você quiser negar uma pergunta, é no, I did not, ou no, I didn't, e seguido do verbo e a frase completa. Então, no, I didn't talk to my mom, que é o mesmo sentido que no, I didn't, igual a gente. Você falou com a sua mãe? Não. Acabou. Ou você pode falar, não, eu não falei com a minha mãe. Ou não, eu não falei. Então, é sempre a simplificação da forma que você fala, mas a forma correta é no, I didn't talk to my mom. Não, eu não falei com a minha mãe. Beleza? Então, é isso, gente. É basicamente isso, tá bom? E você vai conseguir fazer isso de forma muito simples. Se você quisesse afirmar, de novo, vou fazer isso aqui só pra vocês poderem ter certeza que tem o quê? 40 minutinhos de live tá bom ainda. Então, ó, se eu quiser falar de novo, did you talk to your mom? Did you talk to your mom? Você falou com a sua mãe? E eu quiser falar, sim, já falei. Yes. Yes, I did. Se tiver o did, o que você vai usar? Você vai usar o verbo no passado? Não! Você vai usar o verbo I did talk. Opa! I did talk. Yes, I did talk to my mom. Porém, você aqui pode fazer de outra forma também. Você pode falar yes. Vou até falar do jeito que se fala lá. Provavelmente alguém falaria yeah, que é o... Vou até adicionar aqui, ó. Yeah. Nós vamos no yes. Yeah. I talked to mom. I talked to my mom. Aí sim, pela ausência do did, na afirmação, na resposta de uma pergunta, você pode usar o verbo no passado, tá bom? Mas a pergunta é sempre com o verbo auxiliar, e o verbo auxiliar já vai falar o tempo verbal, que é a sua frase, beleza? Então, se você quiser responder, você pode usar o did ou não, para uma afirmação. Ou você pode falar com o verbo no passado direto, tá bom? Mas nunca usa os dois juntos, senão aí já vira uma outra coisa. Pode ser erro, pode ser o tempo verbal. Então, não usa, beleza? Então, recapitulando, se a gente quiser falar o passado comum quando não temos nenhuma adição ou y ou e no final, a gente adiciona o ed. Se a gente tiver um y no final, a gente troca o y por i, ed. Se a gente tiver um e no final, a gente só adiciona o d. Se a gente tiver uma pergunta, a gente adiciona o did e o verbo se mantém na sua forma natural, que é o talk. Ok? To talk. A gente não vai, na real, alterar esse verbo. I did talk. Did you talk? E repara, gente, you did talk to your mom é uma afirmação, tá bom? Eu não vou nem escrever isso aqui. Se você vai perguntar, a ordem da frase já muda. O did é a primeira coisa que tem na frase e é did you talk to mom? Que é isso que a maioria dos brasileiros erram. Eles não usam o did e quando eles usam o verbo no passado junto, que é did you talked,
que tá errado também, ou esquece que a pergunta no inglês inverte o verbo com o objeto da frase. Não sei, gente, não tô aqui para ensinar gramática no total, tá? Mas você vai trocar esses doisinhos. Você vai botar o pronome, acho que é pronome, galera. Você vai botar o you para depois, em vez de you did, é did you, ok? Não esqueça. Eu vou até escrever aqui, porque essa frase ficou um pouquinho confusa. Então, se eu fizer yes, you did. Opa. Desculpa, rapaziada. Yes, you did. Isso aqui é o quê? Uma pergunta se eu fizer isso aqui? Não, tá errado. Isso aqui seria uma afirmação. Você tem que trocar. É did you. Ok? Então o did vem primeiro e isso aqui vai vir depois. Beleza? Não erra isso, é um dos erros mais comuns que eu vejo brasileiros, principalmente na hora de escrever, porque na hora de falar fica esquisito. A maioria dos brasileiros tem essa leve noção que você tem que trocar, mas na hora de escrever sai despercebido. Beleza? Então, recapitulando tudo, dando atenção para isso aqui, a gente já vai para a finalização da nossa live. Pois é, e na próxima live a gente deve falar sobre o presente junto com o futuro, porque senão eu acho que vai ficar pouco conteúdo. Mas, se eu conseguir explorar bastante, eu vou trazer só um tempo verbal, não necessariamente nessa próxima live, mas para o futuro a gente vai falar dos outros tempos verbais, beleza? Então a gente já vai aqui para finalização dessa live. Lembrando, você não precisa ficar revendo essa live para você decorar, fazer lista de verbos, ficar procurando, não precisa, gente. Isso aqui é só para você ter uma leve noção de construção frasal com tempo verbal, para que você possa acelerar. Igual lembra, é acelerar, não base do aprendizado. Esse base do aprendizado são outros 500, eu faço outro tipo de conteúdo. Isso aqui é coisas que podem acelerar, coisas que estão te travando, fazer você se mexer, correr mais rápido de algo que já está em movimento, tá bom? Então não é para ser a base do seu estudo isso aqui. Isso aqui é só para trazer detalhe e atenção para coisas que eu vejo dentro do meu curso com os meus alunos, que eles erram muito. Ou colegas e brasileiros que eu estudei junto lá fora erravam muito. Então isso aqui é como se fosse um feedback de erros comuns que eu trago para vocês se atentarem, mas não é para ser a base do seu aprendizado. Isso é o mais sério dessa live. O que você mais vai tirar dessa live é que isso aqui não pode ser toda a sua base. Isso aqui tem que ser um complemento, assim como as técnicas de memorização. Beleza? Lembra, internalizar na sua mente. O inglês precisa ser adquirido, não aprendido. É por isso que a grande maioria falha em toda a sua rotina de aprendizado. Porque está tentando forçadamente aprender inglês. E fala, mas Gabriel, eu conheço fulaninho que fala inglês. E ele aprendeu assim. E se ele aprendeu realmente o inglês sem passar depois pelo processo de aquisição, que é meio que demorar 2 vezes mais para aprender, em vez de ir direto para o método de aquisição, ele provavelmente não vai ter um inglês muito fluente. Vai ser um inglês mecânico, um inglês que a pessoa fala inglês de brasileiro, com uma forma, assim, meio pejorativa, que vai ficar travado com tradução mental. Então, evitar ao máximo, por favor, evitar ao máximo que isso seja a sua base de aprendizado. Evite ao máximo aprender de forma forçada. Você precisa aprender e adquirir o inglês de forma natural. Então, não precisa decoreba, não precisa ficar vendo essa live, voltar, tentar anotar, procurar a lista de verbos regulares, não precisa. Ok? Se você viu essa live, se ficou aqui até o final, eu agradeço demais e peço que você deixe seu comentário, dá um like, se está no YouTube, se inscreve, me segue, que aí você vai poder ter essa noção inteira de tudo que a gente faz aqui para acelerar e dar a base do seu aprendizado, tá bom? Então, se você que ficou aqui até o final puder fazer mais uma coisa para mim, não faz listas. Normalmente, no final de toda a live, eu dou alguma coisa prática para você aplicar. Eu, no caso, estou dando uma coisa prática para você não aplicar, que é não sai dessa live e vai decorar verbo. Não sai dessa live e vai pegar a tua antiga provinha de verbo e fazer ela. Não.
Então essa vai ser uma prática invertida. Olha que coisa boa, um dever de casa que não existe. Não faça. Por favor, minha voz já tá até falhando de tanto que eu tô ficando irritado com isso. Não é pra fazer isso, tá bom, rapaziada? Aqui é um tema mais sério, nessa parte, né, tirando brincadeiras, que é não faça a decoreba. Ignora a decoreba, tenha noção desse assunto. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre os tempos verbais, beleza. Mas não decora, não faz lista e não fica estudando gramática igual maluco, sem a base, os pilares, a estrutura do seu aprendizado, que deve ser o método de aquisição natural da língua. Beleza? Então, com isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. E se você tem qualquer dúvida, como sempre, pode deixar aí embaixo, me manda no direct, que eu respondo vocês. Ok? Eu sou Gabriel Assunção e esse foi mais um episódio do Aceleradores do Aprendizado. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Tá bom? Tchau, tchau.